Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque nós somos um com você, Jesus. Nós somos um com o seu Espírito. Oh, Jesus, aleluia. Obrigado, Pai, porque nós somos um. O Senhor nos deu esse privilégio de se tornar um com o Filho. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua presença aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Uma boa noite para você que entrou na live agora, ou que entrou agora há pouco. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Aleluias. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, 31. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Curve sua cabeça por um instante, irmãos. Vamos orar ao Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que sua presença é real nesse lugar. Eu te agradeço, Jesus, porque a sua palavra ela é real, Senhor. A sua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor, que atravessa os nossos corações. E que nesse momento, ó Pai, venha aqui, eu venha diminuir, o Senhor venha crescer através de mim, ó Pai. Que o Senhor use minha boca, Senhor, para falar com seus filhos, ó Pai. Que eu seja apenas, Senhor, um duto, Senhor, para que o Senhor possa fazer a sua vontade em cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 22, 31. E Jesus disse para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Agora vamos para os Lucas 22 ainda, irmãos. (54) E diz assim, então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para Pedro e disse, este homem estava com ele. Mas Pedro lhe negou, mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa passagem, irmãos, ela é bem famosa, muito conhecida. Acho que todos nós já conhecemos.
Quando Jesus disse para Pedro, 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 antes mesmo que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro respondeu ao Senhor, não, não, Senhor. Eu ficarei preso contigo, e se for preciso, eu morrerei por ti. E muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra, a gente vê a falha de Pedro. A gente observa quando Pedro falhou com Jesus. E muitos de nós ficamos contestando, né? Por que Pedro andou com Jesus? Por que Pedro caminhou com Jesus? Pedro, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez. Ele viu Jesus operar milagres, sinais e maravilhas. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus o convidou. Foi com Pedro que Jesus pediu para ele que lançasse a rede e pudesse pescar novamente. Pedro estava presente em quase todos, se não estava em todos, acho que quase todos os sinais, quase todas as maravilhas que Jesus fez. E muitas vezes nós, quando olhamos para essa passagem, quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vê o Pedro um cara nervoso, um cara sem domínio próprio, que age pelas suas próprias vontades, por suas próprias razões, seus próprios sentimentos. Só que nós não vemos o momento da vida que Pedro passou com Cristo. E muitas vezes a gente critica, Pedro negou Jesus. Ou às vezes a gente fala, até Pedro negou Jesus. E a gente hoje, muitas vezes nega Jesus sem perceber. Muitas vezes nós negamos a Jesus sem a gente perceber como que a gente tem negado a Ele. Pedro, por ele estar com Jesus todos os dias, todas as noites, andando com Jesus, há mais de 3 anos, 3 anos e pouco andando com Jesus. Quando Jesus disse que o diabo pediu para peneirar eles, e Jesus orou por eles, e depois ele conversou com Pedro, Pedro falou, não, Senhor, se for preciso eu vou preso contigo, e eu vou morrer contigo. E muitas vezes nós somos assim também, muitas vezes não, às vezes a gente somos assim. Quando a gente está aqui no culto, louvando, a gente está aqui louvando, o irmão fala que nós somos curados, a gente dá um aleluia. Que o Senhor proveu todas as nossas necessidades. A gente dá um glória a Deus, pula, bate palma, roda, grita e faz de tudo. Mas na hora que vem a tentação, na hora que vem a prova, aí prova, já chama prova mesmo, mas vai provar se nós estamos mesmo alicerçados em Cristo. Aí quando vem a prova para a gente ver se a gente nega ou realmente a gente está com Jesus. Sabe, não é o que a gente fala, não é o que a gente tenta mostrar para os outros, mas é aquilo que a gente vive que mostra se nós negamos ou aceitamos a Jesus. Nós podemos falar com nossas bocas, eu aceito Jesus. Eu acredito que Jesus veio e morreu por mim lá na cruz. Mas quando vem a prova, quando eles vêm te acusar, você é de Jesus. Nós negamos Jesus muitas vezes. Mas como que nós negamos Jesus muitas vezes hoje? Às vezes a gente não precisa falar que eu não acredito em Jesus, ou que eu não conheço Jesus, mas sim as nossas atitudes. Quando chega o boleto na sua casa, você começa a se desesperar porque você não sabe como que vai pagar esse boleto. Você corre para cá, corre para lá, o que eu vou fazer, o que eu faço? Mas você esqueceu que Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário. Quando vem a enfermidade na sua família, na sua casa, ou até mesmo em você, uma doença, você procura correr com os melhores médicos, você procura fazer o melhor plano médico, e esquece daquilo que Jesus fez por você na cruz. Quando nós fazemos isso, nós estamos negando a Jesus, negando o que Ele já fez lá na cruz por nós.
Porque a profecia de Isaías diz assim, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então quando nós confessamos aqui que nós somos sarados, que nós somos curados, e quando vem a dor de cabeça, o câncer, o Covid, qualquer outra doença, a gente corre pelas mãos dos médicos, nós estamos anulando aquilo que Jesus fez. Porque nós confiamos no médico, confiamos no remédio, na vacina, e não confiamos na palavra que Jesus deixou para nós. Que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. E por aquilo que Ele fez na cruz, nós fomos sarados, irmãos. Quando o desemprego bate na sua porta, você fica desesperado, corre para mandar currículos para todo lado, e não se lembra de deitar, ajoelhar os seus pés e confessar: Senhor, eu te agradeço pelo emprego que o Senhor já me deu lá na cruz do Calvário. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já supriu todas as minhas necessidades lá na cruz do Calvário. Mas nós negamos a Ele e corremos pelas mãos dos homens, ou tentamos fazer por nossas próprias mãos. Achamos que nós temos a solução. Sabe, irmãos, eu não digo para você ficar sentado esperando vir do céu, mas eu digo para você abrir sua boca e declarar aquilo que Cristo fez para você. E aí quando você for fazer uma entrevista de emprego, Ele já preparou para você. Você já foi selecionado por Cristo, não pelo gerente, não pelo o profissional do RH que vai contratar, mas porque Cristo já preparou para você. E a gente olha para a enfermidade e fala: o médico disse que não tem solução. Aí a gente corre para Cristo. A gente negou a Cristo atrás. E muitas vezes, quando a gente nega Cristo, aí depois a gente vê que Ele é a única solução, a gente vê que Ele é a verdade, aí a gente chora amargamente, porque a gente não confiou nele. Foi assim como Pedro fez. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí quando ele se lembrou daquilo que Jesus tinha dito para ele, talvez algumas horas atrás, cara, foi questão de horas, eu acredito que não foi nem um dia, foi questão de horas, que Jesus falou para Pedro: Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro: não, Senhor, eu estou contigo, estamos juntos. Talvez ele até abraçou Jesus ali: estamos juntos, Senhor, estamos juntos, mestre. Mas algumas horas depois, na hora que veio a dificuldade, mostrou se ele realmente estava convertido ou não. Foi por isso que Jesus disse que quando o diabo pediu para peneirar os discípulos, Jesus disse que orou pelos discípulos. Jesus orou pelos discípulos e disse: aqui no 32, mas eu orei por você, para que sua fé não desfalecesse, e quando você se converter. Jesus, ele sabia que Pedro ia negar ele, mas ele já orou, intercedendo pela vida de Pedro, para que quando Pedro se convertesse, porque Pedro ainda não era convertido. Então muitos de nós acham porque está na igreja, acham porque veio aqui, foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, acha que é convertido. Mas isso não demonstra se nós somos convertidos ou não. Porque Pedro andou com Jesus, ele estava com Jesus, e Jesus disse ainda que Pedro não era convertido. E nós achamos porque sentimos um arrepio, no culto nós se convertemos. Ou porque na rua nós sentimos algo diferente, nós somos convertidos. Mas isso não mostra se nós somos convertidos ou não. O que mostra que nós somos convertidos são as nossas atitudes, se é baseado naquilo que Cristo fez ou não. Se Cristo fala que você é próspero, irmão, você é próspero.
Se Cristo diz que você é curado, você é curado. Se Ele diz que já preparou todas as suas necessidades, já supriu todas as suas necessidades, Ele já supriu. Então por que você está com medo, apavorado? É porque ainda nós temos um coração duro, um coração não convertido. Sabe o interessante é que quando nós achamos que nós estamos fortes, aí é que nós estamos fracos. E muitas vezes a gente negamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas quando Jesus orou por Pedro, Ele sabia que Pedro iria se converter ao seu coração. Aí Jesus morre, irmãos. Jesus é crucificado. E ao terceiro dia, Ele ressuscita. A Bíblia relata que os discípulos estavam reunidos em um lugar. E Jesus aparece sem bater a porta, sem abrir a porta. Ele translada a parede num corpo justificado já. E diz assim: paz seja convosco. Isso está escrito em João 20, 21. Em João 20, 21 e 22. Vamos abrir para vocês verem. O Evangelho de João 20, 21 e 22. E diz assim: novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O único que pode converter o coração do homem dos seus maus caminhos, de suas atitudes erradas, dos seus maus pensamentos, da sua incredulidade é o Espírito Santo. Pedro, ele nega Jesus porque ele ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele caminhou ao lado de Jesus, mas ele ainda não tinha o próprio Deus dentro dele, para poder revelar, para poder ensinar a ele toda a verdade. Quando Pedro negou a Jesus, ele achou que ele podia fazer as coisas pelo próprio entendimento dele, por aquilo que ele tinha conhecido de Jesus. Apenas conhecido. Mas não teve um relacionamento de intimidade. Então quando Jesus ele ressuscita, ele vem ter com os seus discípulos, ele sopra o próprio Espírito dele dentro dos seus discípulos. E é esse Espírito que faz com que nós se convertemos da nossa incredulidade. E um pouquinho mais na frente, o Espírito Santo em Atos, já nos Atos de Apóstolos, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Quando Pedro recebeu o Espírito de Jesus dentro dele, já se tornou uma nova criatura ali. E no versículo 20 ainda, no capítulo 20 de João, Jesus interroga Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta mais uma vez para Pedro: Pedro, tu me amas de verdade, Pedro? E a Bíblia diz aqui que Pedro se entristece o coração e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes antes dele receber o Espírito Santo. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo,
ele se converte da sua incredulidade. Ele se converte daquele velho homem e passa a ser uma nova criatura. E se a gente continuar lendo mais para baixo, a parte que Jesus interroga Pedro, Jesus já está falando sobre a morte de Pedro. Porque Pedro negou Jesus, a morrer por Jesus naquele momento. Mas a partir daquele momento, Pedro já estava tendo uma revelação da sua própria morte com Cristo. E quando Pedro passa a ter relacionamento com o Espírito Santo, quando Pedro passa a ter intimidade com o Espírito Santo, ele muda a sua vida completamente. Pedro não é mais aquele homem que age por si mesmo, pelas suas vontades, pelos seus sentimentos, pela sua própria alma, mas ele passa a agir agora, a tomar decisões pelo Espírito Santo que habita dentro dele. Ele passa a agir segundo as vontades de Deus. E a Bíblia relata que a primeira pregação de Pedro, 4.000 homens aceitaram Jesus e foram batizados no Espírito Santo. Aí quando Pedro fica cheio do Espírito Santo, ele faz os milagres que Jesus fez. Ele ressuscita uma mulher que estava morta já há alguns dias. Tem Atos 9, se eu não me engano. Ele ressuscita Dorcas. E Pedro, ele cura um aleijado que fazia mais de 8 anos que estava paralítico. Mas isso é porque Pedro entendeu quem ele era em Cristo. Ele entendeu o que Cristo fez por ele na cruz. E ele nunca mais negou a Cristo. Quando Pedro estava entrando no templo, tinha um cego pedindo esmola, que fazia anos e anos que estava lá na porta do templo pedindo esmola. E Pedro, quando passa, diz para ele: eu não tenho um aleijado, não um cego. Não tenho prata e não tenho ouro. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Porque ele tinha o próprio Deus dentro dele. E o que ele podia dar para as pessoas era dar o próprio Espírito Santo para as pessoas. Ele começou a fazer aquilo que Cristo pediu para ele: apacentar as ovelhas de Cristo. Milhares e milhares de almas foram salvas através da vida de Pedro. Porque Pedro se converteu da sua incredulidade. E nós também, não é porque nós estamos na igreja que nós não somos incrédulos. Quantas e quantas vezes a incredulidade está em nós e a gente não percebe? Então, o que nós precisamos é ter um momento de intimidade com o Espírito Santo. É se relacionar com Ele, porque Jesus disse que quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele te conduzirá em toda a verdade. Ele estava falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passar a habitar dentro de você, quando você passar a ter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai andar sobre toda a verdade. Você vai andar sobre todo o caminho que Jesus trilhou para você. E você vai passar a ter uma vida com Ele. Não apenas um momento. Nós precisamos entender que Cristo já fez tudo por nós. E o Espírito Santo sabe, porque Ele estava com Cristo quando Cristo fez tudo aquilo que a gente precisava. E o Espírito Santo vai te guiar e te conduzir em toda a verdade, em toda a sabedoria, por todo o caminho que você percorrer. Ah, mas quando Pedro negou Jesus lá, irmãos, quando Pedro é morto depois, nós podemos ver que Pedro foi crucificado. Estudiosos relatam que Pedro foi crucificado também. E quando Pedro ia para ser crucificado, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que ele era indigno de morrer como Jesus. Porque quando ele negou Jesus, eu creio que aquilo ali marcou a vida dele. Eu neguei o Mestre.
Eu neguei aquele que deu a sua própria vida por mim. Mas hoje eu sou indigno de morrer como ele morreu na cruz. Então por isso me crucifique de cabeça para baixo. Então que nós, irmãos, precisamos se espelhar em Pedro. Não porque Pedro negou a Jesus, mas porque depois Pedro se converteu dos seus maus caminhos, da sua incredulidade, de querer agir por si mesmo. E passou a andar segundo o Espírito que habitava dentro dele. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo que por onde ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Que a sombra dele libertava todo espírito que prendia, todo espírito do mal que prendia aqueles homens naquele tempo. Então que nós possamos olhar para Pedro e ver que nós somos falhos também como Pedro falhou. Mas só que nós também podemos olhar e ver a nova criatura que Pedro se tornou através do Espírito Santo que habita dentro dele. Pois o velho homem ficou para trás, e eis que eis que hoje tudo novo se fez. Hoje se torna tudo novo para você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem um privilégio de carregar o próprio Deus dentro de você. Nós temos o privilégio de carregar o próprio Jesus dentro de nós. E nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez no nome dele. Então que nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo através da meditação da palavra, do jejum, da oração em línguas, das profecias, que nós possamos pegar essas chaves e abrir tudo aquilo que está trancado, que a gente não consegue usufruir. Que nós possamos viver tudo aquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos mais que vencedores, irmãos. Não porque nós vencemos, mas porque Cristo venceu por nós. Tudo que você necessita, tudo que você precisa, está dentro de você. Assim como tudo que Pedro precisou para se converter da sua incredulidade estava dentro dele, assim também está dentro de nós. O próprio Deus que habita em mim e habita em você. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos esse exemplo, Pai, de se ver. E nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos também, que nós também erramos, ó Pai. Mas que nós podemos sair dos nossos erros, sair das nossas próprias vontades, Senhor, e caminhar segundo aquilo que o Senhor já fez por nós. Assim como Pedro se converteu, Senhor, das suas próprias vontades, dos seus próprios domínios, da sua mentalidade, nós também, Espírito Santo, através da sua ajuda. Porque Jesus disse, quando você viesse, você nos guiaria em toda a verdade. Então, Espírito Santo, nos guia, Espírito Santo, em toda a verdade, em toda a sabedoria e discernimento, Senhor, da palavra do Pai. Que a partir de hoje, Senhor, nós viemos a ter um compromisso contigo, um relacionamento contigo, para que nós possamos vencer os dias maus. Assim como Pedro viveu uma vida, Senhor, antes de Cristo e depois de Cristo, assim também somos nós, ó Pai. Aquele velho homem, Senhor, antes de conhecer a Cristo, antes de ter um relacionamento com Cristo, ficou para trás. E hoje, tudo novo se fez. E nós possamos a viver as promessas que Cristo nos deixou lá na cruz. Nós somos limpos. Nós somos justificados, Senhor, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário.
que todas as nossas enfermidades, que todo o castigo, Senhor, que toda opressão maligna, ó Pai, já foi vencida lá na cruz. E nós trazemos agora, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é real, o Senhor é vivo. O Senhor habita em nós. Nós habitamos em Ti. E o Senhor habita em nós, ó Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de carregar o próprio Deus dentro de nós. Aleluia, Jesus. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito que eu irei e vos levarei para mim mesmo. Esse lugar que Jesus preparou, irmãos, é dentro de você. Antes de Jesus morrer, o homem não podia se relacionar diretamente com Ele, mas através de sua morte, através do seu Espírito, através do templo que Ele preparou dentro de você, que é o seu Espírito, nós podemos se relacionar diretamente com Ele. Nada nos impede de estar com Ele. Nós te agradecemos, Jesus, por esse privilégio, e te damos honra e glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.